Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, eu vou estar com vocês na disciplina Imunologia. Me apresentando, eu sou biólogo, bacharel e licenciado pela Universidade Católica de Goiás, hoje PUC, e mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal de Goiás. E hoje, então, nós vamos dar início às propriedades gerais das respostas imunes, que na verdade é uma introdução à disciplina Imunologia. Então, na aula de hoje, nós vamos ter os objetivos de aprendizagem da aula de hoje serão definir imunidade, distinguir imunidade inata de imunidade adaptativa, reconhecer os componentes do sistema imune, definir da imunidade celular e imunidade humoral, compreender os aspectos básicos das respostas imunes aos micro-organismos. Bom, o que seria então imunidade? Imunidade vem da palavra imunitas, que significa isento ou livre, tá? E o sistema imunológico tem a função de defesa contra os micro-organismos infecciosos e também substâncias estranhas que podem invadir o nosso corpo. A disciplina Imunologia é o estudo do sistema imune e de suas reações. Existem dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata, ou também chamada de natural ou nativa, é a linha de defesa inicial contra os micro-organismos. Os mecanismos de defesa celulares e bioquímicos dos quais irão nos defender inicialmente. Existem antes da infecção e são de resposta rápida. Os mecanismos são específicos para estruturas que são comuns a grupos de micro-organismos relacionados, mas não são tão específicos para todos os micro-organismos. Os componentes do sistema imunológico natural são as barreiras epiteliais e substâncias químicas antimicrobianas das superfícies epiteliais. Então, nós vamos ter, por exemplo, lisosímios das lágrimas, vamos ter o muco e cílios presentes nos nossos pulmões, vamos ter ácidos no nosso trato digestório, vamos ter o fluxo contínuo de líquidos que eliminamos pelo trato urinário, tá? E são exemplos de barreiras epiteliais contra micro-organismos. Além disso, nós temos também outros componentes que são células fagocitárias, ou também chamados de fagócitos, como por exemplo os neutrófilos e macrófagos, células dendríticas e células natural killers, né, que são células que vão também contribuir para essa proteção. Existem proteínas do sangue, como as proteínas do sistema complemento e mediadores da inflamação. Além disso, temos as chamadas citocinas, que são controladoras de muitas células que envolvem a ativação, maturação do sistema imunológico. E essas citocinas, então, são mediadores proteicos solúveis do sistema imunológico. Eles vão mediar a regulação dos aspectos da imunidade natural e também da imunidade adaptativa. Vão impulsionar os processos inflamatórios e defesa contra infecções, envolvendo a ativação de outras células. Funcionam, então, como fatores de crescimento para a hematopoiese e crescimento e desenvolvimento de células do sistema imune. O genoma humano possui cerca de 180 genes de citocinas. Exemplos de citocinas: temos o fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, tá? O LT-alfa e o LT-beta. Temos os interferons, interferon-alfa, interferon-gama e as interleucinas, que vão da interleucina 1 até a interleucina 18. Na imunidade adaptativa, também chamada de imunidade adquirida,
ela tem uma notável especificidade e intensidade, e o melhor de tudo, uma memória, ela vai então ter a memória imunológica. Então ela é capaz de reconhecer e reagir a um grande número de substâncias e também de micro-organismos, tá? Os linfócitos e os seus produtos são os principais componentes da imunidade adaptativa. Tá? Então, nós temos aqui a presença da formação dos chamados anticorpos. Os anticorpos são formados quando as células de defesa entram em contato com substâncias estranhas, chamadas de antígenos. Então, essas substâncias estranhas que irão induzir as respostas imunológicas específicas ou que são reconhecidas pelos linfócitos ou anticorpos. As características da resposta imune adaptativa. Ela tem especificidade, diversidade, memória, expansão clonal, do qual nós temos o aumento de número de células, temos a especialização, da qual nós vamos ter a identificação do patógeno, do antígeno, de forma específica, especializada, e a contração e homeostasia, ou seja, quando não há mais a necessidade do número aumentado de células de defesa, vamos ter uma contração, vamos ter uma diminuição dessas células que foram geradas com a resposta imune. E tem uma outra grande propriedade que é a não reatividade ao próprio. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não irão nos atacar nossos tecidos, tá? Os tipos de resposta imune adaptativa são imunidade humoral e imunidade celular. São mediadas por diferentes componentes do sistema imunológico e têm a função de eliminar diferentes tipos de micro-organismos. Na imunidade humoral, nós temos a mediação dos linfócitos B que irão produzir os chamados anticorpos. Mas antes que os linfócitos B produzem anticorpos, eles precisam sofrer uma diferenciação em plasmócitos e aí sim que eles irão produzir e secretar os anticorpos, ou também chamados de imunoglobulinas. Então, os linfócitos B, que são os principais mediadores da imunidade humoral, é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. Lembrem bem, de micro-organismos extracelulares, aqueles que estão fora das células, tá? Então, como já havia dito, os anticorpos que são produzidos pelos plasmócitos vão reconhecer antígenos microbianos, neutralizar a capacidade do micro-organismo de infectar e também promover a eliminação. Já a imunidade celular, nós temos os linfócitos T como mediadores. Não são mais agora os linfócitos B, e sim os linfócitos T. Então, eles atuam no combate a micro-organismos intracelulares. Então, a imunidade celular é para combater micro-organismos intracelulares, tá? Por quê? Esses micro-organismos que estão invadindo células, que estão dentro de células, formam repositórios, formam depósitos de infecção. Então, as células que estão infectadas precisam ser destruídas junto com os micro-organismos que os infectaram. Então, tem a participação de várias células, tá? Nós temos os linfócitos T auxiliares, nós vamos ter os linfócitos T citotóxicos, ambos com suas especificidades de ação, onde os linfócitos T auxiliares irão reconhecer antígenos apresentados por células apresentadores de antígenos, como por exemplo os macrófagos, e temos os linfócitos T citotóxicos que irão reconhecer antígenos de superfícies de células infectadas e assim promover a destruição dessas células. Os componentes, então, já havia iniciado apresentando os linfócitos T auxiliares. Então, esses linfócitos T auxiliares, eles vão
reconhecer antígenos apresentados por células apresentadoras de antígenos, como os macrófagos, né? E aí elas irão, essas células T auxiliares, elas irão produzir citocinas e essas citocinas irão ativar outros macrófagos, promover a inflamação e também ativar a proliferação e diferenciação de outros linfócitos T e também dos linfócitos B. Para quê? Para que os linfócitos B se diferenciem em plasmócitos e, consequentemente, produzam os anticorpos. Temos também os linfócitos T citotóxicos, como também havia dito, e essas células irão reconhecer antígenos diferentes da superfície de células infectadas e irão então promover a destruição dessas células infectadas. Ainda temos a participação das células assassinas naturais ou natural killers, que irão também destruir essas células infectadas, principalmente células que foram contaminadas, foram infectadas por vírus, tá? E os linfócitos T reguladores, dos quais irão promover a supressão da resposta imunológica. Ainda temos as células apresentadoras de antígenos, que, por exemplo, são células dendríticas, são fagócitos mononucleares, como os monócitos, como os macrófagos, que irão fagocitar um patógeno, lisar internamente esse patógeno e aí apresentar partículas desses patógenos para que sejam apresentadas aos linfócitos T. Bom, com essas duas imunidades, nós vamos ter também a imunidade ativa e a imunidade passiva. A imunidade ativa quer dizer que um organismo entrou em contato com um agente patógeno, tá? Ou com uma vacina, que a gente vai ver em outro momento, e aí, por alguns dias ou semanas, vai acontecer então uma resposta imune do qual vai recuperar o indivíduo. A resposta na imunidade ativa tem uma especificidade e tem uma memória. Já na imunidade passiva, ela, na verdade, ela não irá ter um desenvolvimento da ativação de células de defesa. Nós vamos ter a aplicação, por exemplo, de anticorpos no indivíduo, que esses anticorpos irão combater aquele momento de infecção, combater aquele micro-organismo que está infectando o indivíduo naquele momento, para promover uma recuperação. Ela não desenvolve memória, tá? Isso é diferente da imunidade ativa. Bom, agora nós vamos ter uma visão geral das respostas imunes aos micro-organismos. Então, eu elaborei esse esquema aqui. Na imunidade inata, nós temos quem? As barreiras epiteliais. Então, nós temos a entrada do micro-organismo por um ferimento, uma abertura, uma exposição que aconteceu, um corte, uma lesão, da qual esses micro-organismos atravessam essa barreira. E aí, esses micro-organismos dentro do nosso corpo irá desencadear um processo inflamatório. Esse processo inflamatório tem o recrutamento de fagócitos, como os neutrófilos e monócitos. Esses monócitos serão diferenciados em macrófagos e irão então fagocitar e destruir os micro-organismos. E daí também nós temos na imunidade inata a ativação de um outro mecanismo de resposta, que é pelas proteínas do sistema complemento. Então nós vamos ter a entrada do micro-organismo através das barreiras epiteliais, e aí vamos ter a ativação de proteínas do sistema
complemento dos quais promoverão a destruição dos micro-organismos por fagocitose, né? E isso vai intensificar também a lise desses micro-organismos. Na imunidade adaptativa, nós vamos ter então o reconhecimento, primeiramente, do antígeno, nós vamos ter a participação daquelas células apresentadoras de antígenos que fagocitaram o micro-organismo, lisaram o micro-organismo e apresentaram as partículas desse micro-organismo para os linfócitos, né? Esses linfócitos T, que reconheceram esses antígenos, eles irão aumentar o seu número de células juntamente com os linfócitos B, pela presença dos micro-organismos circulantes que estão fora da célula. Então, eles irão aumentar, que a gente chama de expansão clonal, e aí vamos ter a diferenciação de células, como por exemplo, os linfócitos B, eles irão começar a produzir anticorpos, e aí os linfócitos T serão linfócitos T efetores ou efetivos. Então, a partir desse momento, nós vamos ter a eliminação dos antígenos, tanto pela imunidade humoral, quanto pela imunidade celular. E aí nós vamos ter, depois de combatida essa infecção, nós vamos ter a diminuição dessas células que houve, então, a expansão clonal. Então, nós vamos ter a diminuição dessas células por um processo chamado de apoptose, que é a morte celular programada, e aí nós vamos ter, finalmente, aquelas células que não morreram, aquelas células sobreviventes, elas terão, então, uma memória imunológica. Essas são as referências que foram utilizadas para a construção dessa aula e tenham um bom estudo.